Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais para mim e a gente vai falar sobre autoridade, sobre comunicação de alto impacto, não sobre qualquer tipo de comunicação, sobre tudo aquilo que a gente mais gosta, que a gente vive no nosso dia a dia. Eu estou aqui hoje com o Fernando Barbosa, aliás, Luiz Fernando Barbosa. Obrigado. Prazer estar aqui, viu? Prazer é meu. Tenho uma admiração muito grande por você, por tudo que você tem feito, por todo o seu trabalho de excelência junto da MAP também, viu? Parabéns. Obrigada, agradeço, Fer. Também admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E com Bruno Vidia. Tudo bem, Ju? Tudo Olha, bem. eu tenho aqui minha madrinha de casamento. A Ju é a madrinha da minha filha. Sim. E esse cara também é meu padrinho, né? Ah, eu também. Então... você também é meu padrinho. Olha, tá vendo? Tá tudo em comadre e compadre aqui, comadre então. E compadre. Prazerzaço estar aqui com vocês. A Ju. A Ju é uma pessoa sensacional, incrível, de verdade. Tenho acompanhado esse crescimento seu todo exponencial. Então, é muito bom receber esse convite, mesmo sendo próximo, sabendo que a gente está nesse caminhar aí, em conjunto. Eu que agradeço por tudo. E é muito bacana olhar para trás. Você está falando, eu estava imaginando aqui, né? Tudo que a gente já viveu profissionalmente, pessoalmente, né? Já é uma história à parte, são muitos anos, mas profissionalmente, quantas coisas nós já fizemos juntos, quantas aventuras a gente já viveu e quantas coisas muito legais também a gente já passou e como a gente cresceu ao longo desses anos, não é? E aproveitando esse gancho, dá um spoiler aqui que tem mais coisas para acontecer, que a MAP está crescendo. Opa! Nesta última semana, eu fechei aqui o contrato oficial do prédio. Nós entraremos em reforma nas próximas semanas. E a MAP vai virar um clube, oficialmente. É um clube de marketing digital, para a pessoa vir até aqui. A gente não tem aquele clube que a gente vai no clube de campo da cidade, que usa piscina. Uhum. Aqui a gente usa o estúdio, aqui a gente usa o podcast, aqui a gente usa os ambientes, enfim. Tem muita coisa, mas esse é só uma pitadinha. É só um spoilerzinho só. Spoilerzinho. Você vai conferir a primeira sessão da temporada. Exato. Teremos muitas coisas. Legal. Assim, dizem que vai ter até uma sala de podcast de vidro, sabe? Uma coisa meio pra rua, um negócio assim. Que legal isso aí, Acho que a gente vai estar por aqui também. Eu acho, hein? Viu? Eu acho. Eu acho que essa história vai continuar. Bom, enfim. Mas olha, a gente estava pensando num tema aqui antes de iniciar essa conversa. E aí tem uma coisa que foi uma descoberta ao longo desse caminho, que eu venho trabalhando aqui com comunicação, que as pessoas me pedem aqui, elas sentam sempre na mesa de reunião para falar comigo, elas falam, eu quero ter autoridade na internet. E vocês que têm uma agência de publicidade há vários anos, atendem empresas importantes, o que vocês consideram que é importante para criar autoridade na internet para a empresa ou para o empreendedor, para o empresário? Pode começar você. Pode começar? Bom, acho que são algumas coisas importantes, né, Ju? Como você disse, nós estamos nessa caminhada oficialmente, né, com o CNPJ, desde 2016, né, Fer, com a Holy, com a agência Holy. Temos outros negócios hoje, né, que também envolvem comunicação e outras coisas. Mas acho que tem o fator principal que eu diria aí, né? Apesar de ser empresas, né? Nós trabalhamos também com pessoas públicas, né? Mas a grande maioria são empresas, indústrias, dos mais diferentes setores. Acho que o fator principal, assim, que é o que tudo faz sentido, onde tudo se conecta, é o fator pessoal, né? São pessoas, né? Então, sim, tem a questão da marca, né, que é super importante, mas sempre através da marca existem pessoas, né? Então, sempre quando a gente traz esse olhar, apesar de ter produtos, serviços, a parte técnica, né, todos os processos envolvidos, acho que o fator humano é onde tudo faz sentido, de fato, né? Onde a gente conecta realmente, né? Então, independente do ramo que seja, tem até um pessoal que brinca, né? O nosso querido amigo e mentor hoje, o Tutu, né? Ricardo Tunkel. Ricardo Tunkel, ele costuma falar que existe B2B, né? B2C,
P2P, né? Então, P2P. O que é isso. P2P? People to people. Então, pessoas para pessoas. Então, acho que, resumidamente, assim, acho que esse fator humano é o que mais, assim, que eu vejo que é o mais importante, né? Apesar de ser um tanto quanto óbvio, né? Que são pessoas, mas muitas vezes os gestores, os líderes esquecem de olhar para esse fator principal, assim, né? Perfeito. E o que vocês consideram que é essencial para a gente saber aquilo que a gente precisa comunicar? Porque a gente teve um papo aqui um pouquinho antes e vocês falaram um pouco sobre comunicação de alto impacto. Mas nem sempre a gente já está preparado para começar com esse alto impacto. Qual é o primeiro passo para começar essa comunicação? Ô Ju, pegando o gancho que o Bruno estava falando, apesar de empresas serem formadas por pessoas, né, normalmente dentro da empresa é muito mais fácil, entre aspas, você entender qual que é a missão, qual que é a visão e quais são os valores dela, né, dessa empresa. Né? E quando a gente olha para a missão da empresa, a gente hoje praticamente está falando missão já como propósito daquela empresa. E as pessoas elas acabam, como pessoa física daí, se esquecendo em algum momento qual que é a missão dela. Então, assim, muito dessa autoridade e dessa comunicação de alto impacto, ela começa quando você começa a ter a ousadia e a coragem de começar a responder as perguntas que poucas pessoas têm coragem de fazer. Porque você estar de frente para uma câmera é fácil? Não, não é fácil. Você ter a coragem de assumir e buscar algo que vai realmente impactar a tua vida primeiro. Porque não tem aquela história, estou impactando só para o outro. Não, primeiro precisa fazer sentido para você, fazer sentido de verdade. Né? Então, quando você começa a encontrar, legal, quais são então os meus valores? Assim como a empresa tem os valores dela. Quais são os valores da Juliana? Quais são os valores de quem está em casa assistindo? Não tem como você construir uma autoridade se você não entende primeiro quais são os seus valores, naquilo que você acredita. E valor vem de berço, valor vem de casa, são princípios que não pode se quebrar. Quando você começa a responder essas perguntas, começa a fazer sentido para você, cara, se eu estou aqui, para onde que é que eu posso chegar? Então você começa a visualizar um lugar de destino, você começa a visualizar um ponto, né? E para isso você precisa ter uma missão. Então, o que eu vou fazer então, né, para que isso se concretize, né? Então aí você começa a gravar um conteúdo, você começa automaticamente a se conectar com outras pessoas que estão vibrando na mesma frequência, você começa a se conectar e aí você começa esse papel dessa construção, né? No meu ponto de vista, não tem nunca uma receita de bolo pronta, sabe? Faz isso, coloca 2 colherzinhas disso, mexe para a direita, vira, dá 3 saltinhos, joga o salzinho para trás, faz a dancinha do TikTok que vai dar certo. Aliás, vocês têm uma frase muito boa, qual que é? Nem só de dancinha vive a internet. É exatamente isso, sabe? Então, assim, não tem algo pronto. O que tem é aquilo que está dentro do teu coração naquele momento. E se as empresas elas precisam se readequar para o mercado, imagina a gente como ser humano. A nossa vida é uma constante escola. Sim. Então, acho que esse caminho da construção da autoridade, ela passa justamente por tipo, e aí, você está com coragem de começar a responder aquelas perguntas que está queimando no teu coração, aquilo que está te incomodando? Se você tem primeiro essa coragem, essa ousadia, talvez esse seja o primeiro caminho da busca da autoridade. Não, perfeito. E isso me faz lembrar muito uma experiência que eu vivi aqui no ano passado, que foi com aquele treinamento, o Insta Vitrine, que foi o primeiro treinamento que nós fizemos aqui na MAP. E aí, eram vários empreendedores, nós tínhamos 12 participantes, se eu não me engano, eram 12, né, Rô? Eram 12 participantes, e cada um com um perfil completamente diferente do outro, e a gente teve dos mais diversos resultados. Inclusive, eu preciso publicar os resultados que esse pessoal teve. A gente tem vários depoimentos, eu acabei deixando guardado aí, porque quando a gente está falando sobre autoridade, é sobre o que o outro pensa sobre mim. Porque existe a autoridade que eu considero que eu tenho, e existe a autoridade que o outro considera que eu tenho. Qual é a autoridade que vale dinheiro? A autoridade que vale dinheiro é aquela que o outro considera que eu tenho. Às vezes aqui eu considero não vale. Eu posso continuar tendo, tá tudo bem. Mas o que o outro considera é aquilo que eu posso servi-lo. Exato. É o que ele acha que está faltando ali para o serviço dele, para o negócio dele, ou para a vida dele, e que ele considera, olha, a Juliana acho que
pode me ajudar com isso. Ok, então aí mora a prosperidade, aí mora a autoridade real, que é a autoridade que o outro vê. E não é aquilo que eu vejo. O que eu vejo muito são pessoas que acabam criando produtos, fazendo lançamento, já participei de alguns lançamentos que acabaram sendo fadados ao fracasso por conta de falta de pesquisa de mercado, a famosa pesquisa de mercado, que nada mais é do que considerar aquilo que o outro está visualizando enquanto eu me comunico. Eu preciso saber o que ele espera de mim. E tem uma coisa importante também, que eu acho importante falar, assim, quando a gente fala em comunicação de alto impacto, nem sempre a gente está falando em coisas grandiosas, gigantescas, né? Boa. Basta a gente pegar um exemplo, o próprio Starbucks, né? Que na verdade eles vendem o quê? Café, né? Só que tem uma experiência envolvida ali, né? O fato de escrever o seu nome, de ter nomes diferentes, né? Para esses produtos. Então, e a gente trazendo para uma realidade agora, de repente, de um micro, do médio empresário, de repente, coisas simples, né? Desse dia a dia, é ouvir o seu cliente, entender o que de fato o seu cliente quer. De repente, uma resposta rápida, uma resposta que nem o cliente imaginava, né? Que vinha tão rápido. Ou que você faça alguma abordagem tão assertiva, né? Então, isso é ter alto impacto. E só um detalhe, pegando um pouquinho o gancho do que o Fer falou, eu acredito assim, que antes de você querer fazer uma comunicação de alto impacto, você precisa fazer o arroz e feijão, fazer o básico muito bem feito. Porque muitas vezes o básico muito bem feito funciona e muito bem. Né? E a partir daí você pode sim se dar, entre aspas, ao luxo de investir um tempo pensando em ações diferentes, né? De mostrar de repente de uma forma diferente, de combinar coisas diferentes na sua comunicação, no seu vídeo, no seu modo de falar, enfim, aí tem N maneiras da gente fazer isso. Sim, e o arroz com feijão, ele nada mais é do que aquilo que a gente conversa quando não tem ninguém olhando, não é? Tipo, quando a gente tem aquelas conversas mais genuínas, mais cheias de energia, é quando realmente está saindo aquele conteúdo que as pessoas estão querendo ouvir. É isso. Mas você sabe o que acontece, Ju? É que assim, ó, a gente vive um tempo de muita comunicação rápida e de muita informação ao mesmo tempo, sabe? Então assim, ó, se eu perguntar para você o que aconteceu ontem de notícia, ou o que você leu ontem, é capaz de você não lembrar o que você leu. Ou se você ler a mesma notícia que você leu ontem, hoje, pode ser que você vai pensar por algum momento assim, nossa, mas faz tanto tempo que isso já aconteceu. Não, e aconteceu ontem, tem 24 horas, sabe? Então, pela quantidade de informação que a gente está consumindo, a gente nunca consumiu tanta informação como na época que a gente está. Por que eu estou comentando isso? Porque isso gera uma falsa sensação no ser humano, entendeu? De que a gente precisa já comer o fruto pronto. Sabe? Acho que esse é o X da questão. Como o Bruno estava falando, falta a base. Entendeu? Então, assim, quando eu falo em princípios e em valores, a gente está falando daquilo que vem de casa. Né? Então, assim, por que startup dá certo? Né? Ou por que as grandes startups, a maioria das startups dão certo? Porque elas olham para o problema e criam uma solução. As empresas antigamente criavam uma solução e tentavam achar um problema para que aquela solução que ela criava resolvesse. Né? Então, hoje, todo mundo acha que todo mundo é influenciador. Ah, não, porque precisa arrumar um influenciador. Cara, a gente precisa começar a separar as coisas. Os tipos de informações que a gente recebe e como a gente recebe e de quem a gente recebe. Né? Porque uma coisa é o que, para quê, como, de quem. Né? Porque assim, existe uma diferença enorme entre ser influenciador e ser uma pessoa influente. Né? Você está procurando o quê? Você está procurando alcance? Alcance é visibilidade, alcance é só panfletagem. Né? Aliás, quantos Big Brother já teve? Não sei. Eu faz tempo pra caramba quando assisto televisão, mas eu não sei mais quem participou do quê. Eu não sei se o cara estava na fazenda, no Big Brother, por quê? Porque isso é só visibilidade, é só alcance. Ou a pessoa nadou e fez algo de relevante, beleza, entendeu? Né? Mas o que falta mesmo é aquela verdade. Então a gente precisa definir, né? Principalmente o pequeno empresário, o médio empresário, ele ainda, infelizmente, ele acredita que uma comunicação de alto impacto, ele acredita que tudo isso vai passar por um post maravilhoso, porque está faltando escrever não sei o que no post.
Cara, as coisas são muito mais do que isso, né? Esse universo, e a gente precisa separar também, as pessoas precisam aprender a separar de marketing, publicidade e time comercial. Marketing é uma coisa, publicidade é outra e comercial é outra, time comercial é outra, sabe? Mas todos eles se conversam, devem se conversar, mas muitas das vezes não se conversam, né? Por mente fechada, né? Então a gente precisa aprender a separar as coisas, o pequeno, o médio, ele precisa aprender a separar. Influenciador é diferente de uma pessoa influente. O que você está procurando para a tua marca? O que você está procurando para você? Qual que é o caminho que você deseja? Aí a gente vai voltar de novo. E aí, qual que é a sua visão? Para onde você quer chegar? Tem uma frase que me acompanha há bastante tempo já, que é a vida acontece no offline. Que eu acho sensacional essa frase. Teve um dia que a gente ficou conversando alguns Muito minutos tempo, sobre isso, sabe? A vida acontece no offline, a internet, ela tá aí, ela tá para todo mundo, mas ela não é para qualquer um. Aliás, teve um resultado que a gente teve aqui dentro do Insta Vitrine, que foi o seguinte, a pessoa chegou com a vontade de empreender, ela queria fazer uma empresa. Ela saiu realizada, porque ela era uma pessoa mais tímida, ela saiu daqui falando muito, conversando muito, se sentindo muito mais leve e com a certeza de que ela tinha nascido para trabalhar no modelo CLT. Que então, legal, olha cara. que conquista. Essa descoberta, poder proporcionar isso às pessoas. Isso é maravilhoso. Porque a internet é algo que as pessoas falam, não, tem que fazer 10 posts por semana, 3 vídeos, não, agora tem que fazer dancinha. Não, agora tem que fazer... agora mudou o algoritmo. Agora mudou o algoritmo. Gente, o algoritmo são as pessoas. O algoritmo não é uma máquina. É uma máquina que imita o quê? O nosso comportamento. Então, tem gente também que fala assim... eu tô recebendo só vídeo violento no meu celular. Ai, nossa, a internet... O Instagram é péssimo. Mas ele está selecionando os vídeos que você mais assiste. Isso é o algoritmo. O que você tem buscado, né? O que você tem assistido, dado sua atenção? Porque às vezes fica no inconsciente, né? A gente para, assiste e nem vê. Tá viajando. Mas a gente só visualiza aquilo que a gente mais assiste. Então, a culpa não é do algoritmo. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Agora você falou uma coisa muito interessante, né? Esse fato de repente, a pessoa chegar aqui, né? Passar por uma transformação, ver o quanto ela é capaz, né? Ou se capacitar nesse caminho, né? E daí, de repente, ela encontra ela mesma numa versão nova, né? Isso, tipo, é muito lindo, né? E se for pensar, tipo assim, eu acho que tem várias coisas que possibilitam isso, né? Desde treinamentos, imersões, acho que o esporte tem isso, né? De você chegar no momento e você fala, cara... me redescobri aqui, estou me apaixonando novamente, né? E a gente tem visto, né, o movimento que a Ju tem feito, né? Exato. De realmente agregar valor. Esses podcasts que você tem trazido pessoas aqui são pessoas que já são autoridades, né, nesse offline, né? E que estão buscando também esse caminho online, né, Ju? E a gente conversando antes aqui, você deu a receita do bolo aí pra gente, né? O caminho da autoridade. Desse caminho aí. Aí queria que você falasse isso também, o pessoal ver, enxergar isso, que fica muito claro, né? Dentro dessa nossa construção diária, fica muito claro, assim, né? O caminho da autoridade foi uma coisa que passou por mim, por uma outra perspectiva. O Rafael Conte me trouxe. Grande Rafael. Mas ele não me trouxe como o caminho da autoridade. Ele me trouxe como uma técnica, uma ferramenta de algo relacionado à liderança. E aí, um belo dia, eu estava organizando meus arquivos, assim, depois de 2 anos, organizando os meus arquivos, e eu olhei para aquilo e falei, isso aqui é o caminho da autoridade, isso daqui não é da liderança, é da autoridade, isso aqui veio para mim. E o que eu vejo no caminho da autoridade? Eu vejo que quando a gente está aqui no offline, a gente já tem uma carreira consolidada, a gente tem a competência profissional, né? A gente, imaginem uma sequência de acontecimentos. Então, eu estou aqui no nível competência profissional, eu já me relaciono com esse público que está procurando por esse serviço profissional. Eu já tenho a atitude e o autocontrole de um profissional que atende nesse nicho. E eu me comunico como tal. Para isso, eu preciso também parecer como tal. Então, vamos supor, eu sou publicitário, eu pareço como um publicitário. Porque a gente tem, né, esse visual. Sim. Então, na internet... a gente precisa deixar o ego um pouquinho de lado, a vaidade um pouquinho de lado e entender que, para começar a se posicionar, a gente não está aqui no topo. A gente volta. Porque é uma nova empresa.
É um novo negócio, é uma nova descoberta. As pessoas vão redescobrir quem eu sou. Tá, mas eu já sou. O fulano lá da loja já me conhece. Ele sabe, ele confia em mim. Ok, mas lá na internet as pessoas ainda não confiam em você. Então você vai começar de novo. E é aí que eu acho que mora a grande dificuldade de... Eu tô no degrau 10, mas eu vou voltar pro degrau 1. Sabe por quê, Ju? Porque assim, ó, pegando a leitura que o Bruno fez também ligado ao esporte e o que você falou sobre o ego, né? São duas vertentes, duas palavras aí super importantes nesse caminho da autoridade. Primeiro que o esporte está muito ligado à constância e a muitas outras coisas, né? Principalmente constância. Vamos lá. Quando a gente está falando de caminho de autoridade, a gente está falando de muita constância. Sim. De muita ousadia. Né? De falhar, errar e fazer, e falhar, e errar, e fazer, foco. E acertar, e foco, e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, né, quando você, no offline, você alcança aqui o 10º degrau, né, e você fala assim, eu preciso voltar lá para começar a comunicar. Aí, o teu ego começa a ficar machucado, porque você começou um posicionamento inicial e as pessoas que estão ao teu redor vão começar, pela crença delas, já falar para você, né? Para quem começa, né, esse caminho, essa trajetória. E, lá, o que aconteceu com ele agora? Virou coach e agora? Começou agora, tá achando que vai virar tipo celebridade, que não sei o quê. E aí, na verdade, né, você precisa ter essa constância e esse foco preciso nessa sua missão, né, dessa realização, dessa construção, e não ouvir essas pessoas. O ponto X da questão é que a gente precisa selecionar muito bem, filtrar muito bem o que a gente está ouvindo. Porque se no início você começa a ouvir essas pessoas, pode parar. Você vai realmente parar. E aí é onde que as pessoas param? Na falta da ousadia de continuar, de ser constante. Superar essa sensação de desconforto, de começar algo novo de novo e errar talvez até como iniciante. Exato. Não é? E tá tudo bem, Ju. Fazer algo de maneira mais amadora porque é novidade, não é? Principalmente para pessoas que não são da era do celular, isso é um grande desafio. Então... ir lá e se colocar nessa posição de aprendiz, de olha, eu vou me permitir, não é? Permita-se. Eu vou me permitir fazer isso hoje. A minha meta, ter clareza, né? Minha meta é isso, então eu vou fazer isso durante tantos dias, tanto tempo. Tá, eu não tenho condição, eu vou investir nisso, eu tenho uma grana, eu vou investir nisso. Só que também aí entra mais um assunto, mais um ponto. Em que momento vale a pena investir em conteúdo? Vale a pena investir em tráfego pago, por exemplo? Vale a pena eu contratar um social media, uma agência? É para todo mundo? Olha, acho que para responder isso eu vou usar um exemplo que essa semana a gente teve, por exemplo, com o Eric Shibata, né? O Eric Shibata, para quem não conhece, ele é considerado um astro designer, né? O primeiro astro designer. Ele é, enfim, um cara incrível, assim. Hoje é o cara que está à frente da CIMED, né? A CIMED é uma grande líder farmacêutica, vem crescendo absurdamente. Tá voando no TikTok, né? Tá voando, gigante, assim, gigante. E ele que foi o cara que criou, né, a ideia de ter esse sangue amarelo, né? E é curioso que a gente conversando aqui... E ele falou muito sobre isso, assim, sobre, cara, tem coisas que a gente não consegue planejar também. Tem muitas coisas que acontecem numa velocidade tão grande, tão rápida, né? Que se você não fizer naquele momento, as coisas não acontecem. Elas passam. Né? E fazendo um contraponto em relação a isso, né? Ouvindo também outro cara muito especial, que é o Alfredo Soares, né? Que é do G4. Grande cara, enfim. E ele falou o seguinte, falou, cara, marketing é agenda. Então é tipo assim, são dois pontos, acho que do mesmo assunto, que quase que meio que se contradizem, mas que se completam. Por quê? Eu explico. Quando ele fala assim, marketing é agenda, é o seguinte, tem coisas que vão acontecer todo ano, tem que ter aqueles períodos, tem datas certas para o seu nicho. Então, você tem que entender o seu ano e fazer aqueles bullet points, né? Colocar, né? Listar quais são as ações que você quer fazer, de fato. Já tem que ter isso estruturado.
esse é o arroz e feijão. E nesse meio do caminho acontece muita coisa, que é o perfil que o Shibata trouxe, né? Ele falou, cara, às vezes a gente tá fazendo uma coisa e pinta outra ideia, a gente executa. Ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, cara, a gente erra, e erra muito. Só que a gente não se prende ao erro, a gente erra, entendemos aonde erramos, corrigimos e vamos para cima. É isso. Então, acho que, assim, respondendo isso que você falou, eu acho que esse conteúdo, né, como criar, o que criar, eu acho que tem muito a ver com o seu nicho, entender, mostrar o seu nicho, entender as coisas que estão acontecendo no momento também e combinar tudo isso. Né? Como o Fer disse no começo, não tem uma fórmula exata. Né? Não. Eu acho que o grande segredo, entre aspas, que não é segredo nenhum, é trazer a sua visão, trazer a percepção de mercado, combinar isso, combinar com a sua agenda e botar isso para rodar. E ser ousado, Ju. Ousadia. Precisa ter ousadia. Ah, mas como assim ousadia, Luiz? Cara, você precisa ser uma pessoa fazedora. O que acontece é que, né, a gente está, graças a Deus, nós somos extremamente privilegiados. Extremamente privilegiados. Assim, a gente tem tido o privilégio agora também de caminhar ao lado dessas pessoas, como o Bruno falou, do Eric, do Ricardo, de mais gente do mercado, assim, de relevante. Pessoas importantes. Pessoas né? importantes, pessoas influenciadoras e influentes, né? E o que a gente vê em comum nelas é essa ousadia. As pessoas elas não ficam parando assim do tipo, poxa vida, e agora? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou falar? Não, as pessoas só vai. Entendeu? Então, mas para isso é porque elas têm clareza de para onde elas estão indo. Pode e ser. aí que eu penso que volta um passo, né? Existem fragmentos de momentos da vida, da jornada, do ciclo daquela empresa ou daquela pessoa. Então, por exemplo, para uma empresa já consolidada, para um CNPJ que já existe há alguns anos, cara, esse é o caminho da ousadia. É o caminho do crescimento, de exponencializar aquilo que vocês já fazem. Eu acho isso muito certo. Agora, no momento zero, no momento assim, vamos supor que hoje vocês estão fundando a Holy. Não sei exatamente quem é meu cliente, porque isso existe, né? Existe, total. É um fato. Tanto que a gente nasceu com um foco, né? E mudou. Muda, pivota no meio do caminho. Quem realmente é flexível e é inteligente consegue fazer essa virada de chave e atender quem realmente está precisando servir, quem considera que eu posso servir. Então, nesse momento zero, eu não sei se realmente é o momento de você sair investindo horrores numa agência, investindo horrores numa produtora audiovisual. Não sei se esse é o momento. Talvez seja o momento de você descobrir o que é que você está fazendo e para que você serve. Para que eu sirvo, afinal? O que as pessoas pagam para fazer que é a minha virtude? Onde está a minha virtude? A virtude dessa empresa? Então, eu acho que aí é onde pega o ponto. Existe, sim, um momento de investir. Não pode demorar esse momento zero. Não pode. Mas eu acho que também não é justo, seria incongruente da minha parte falar, olha, cara, você está investindo, pega 50 mil, investe tudo. Em quê? Você tocou em 2 pontos maravilhosos. Um deles é a flexibilidade, né, que você precisa ter. E isso vem do poder da adaptabilidade que o ser humano tem. Como ser humano, a gente nasceu com um poder gigante que é da adaptabilidade. Né? O problema é que as nossas crenças faz com que a gente não seja flexível, ou seja, impede a nossa adaptabilidade. Beleza. Só que tem o lance do mundo ideal e o mundo real. Mundo real versus mundo ideal. O X da questão é que, como pessoa comum, vamos assim colocar, pessoas normais, consumidoras da informação, consumidoras da timeline, a gente acha que tudo aquilo que a gente está vendo é um mundo ideal. Que as pessoas, cara, eles não têm problema, não tem problema com conta para pagar, não tem problema porque atrasou o voo dele nunca atrasa, ele não tem boleto, ele não tem família, a roupa está sempre impecável, o cabelo tá sempre entendeu? penteadinho. Então, a família está sempre feliz. A família está sempre feliz, entendeu? Então, assim, o mundo da internet, né, ele mostra apenas um mundo ideal.
Ele não mostra um mundo real. E aí é onde as pessoas acabam muitas vezes parando nesse princípio que você comentou. Porque assim, ó, precisa ter o start, mas espera aí, pé no chão, ego de lado, entendeu? Vai ter problema pra caramba, você vai brigar você com você mesmo, você vai ter que brigar com o que as pessoas estão falando pra você, né? Porque você precisa continuar firme no teu propósito, naquilo que você tá desejando e lutando pra tanto, né? Só que vai ser isso, vai ter dia que você não vai estar bom, vai ter dia que você vai estar mais ou menos, vai ter dia que você vai chorar, mas vai ter que gravar um vídeo. E é assim que funciona, e tá tudo certo. O X da questão é, você tem essa flexibilidade, essa coragem para continuar seguindo? Mas eu já quero começar bombando. Esquece, velho. Toda árvore para dar fruta, ela precisou ser semente antes. Então, pela velocidade das coisas que acontecem hoje, né, e por a gente estar já num nível de subconsciência, né, tão forte de tudo que a gente consome de informação hoje, principalmente timeline, a gente acredita que o fruto já nasceu pronto. Então a gente está pouco disposto a passar pelo processo. Tem um dos sócios do G4, que eu não me lembro o nome dele agora, ele tem olho verde. Será que é o Thales? O Thales. Tem um trecho do podcast do Thales que eu até coloquei na minha palestra, que ele fala assim, tem cara que chega pra mim e diz, ele ficou rico do nada. O cara é mó jovem, ficou rico do nada. Ele... Nem conhecia ele, eu trabalho desde os 14 anos. Não foi do nada. O que acontece? Tem um livro que eu gosto bastante que chama O Ponto da Virada. E ele dá um exemplo que é o seguinte... se nós empilharmos 50 folhas de papel sulfite, uma em cima da outra, a gente vai imaginar que vai ficar mais ou menos assim. Né? Cada um vai ter uma medida diferente mental, certo? Exato. Agora ele faz uma proposta no exercício. Imagine que essas folhas vão ser dobradas no máximo de vezes que uma folha sulfite é possível ser dobrada, e essas 50 folhas vão ser empilhadas uma em cima da outra. Qual é o tamanho que você imagina? Algumas pessoas vão falar que vai ficar assim, outras vão falar que vai ficar da altura de uma geladeira, mas a realidade é que ela vai chegar à altura da Terra até a Lua. Caraca, esse é o fato. Sensacional. Porque a nossa mente não consegue identificar um crescimento exponencial. Ela não consegue imaginar isso. E aí que cai aquela armadilha. Poxa, eu faço terapia, eu estudo, eu trabalho todos os dias, eu sou constante, mas parece que não muda. Aí, de repente, muda, vira. Aí acontece o ponto da virada. E eu acho que essa impaciência nossa acaba fazendo com que a gente não consiga sair desse marco zero de não vou investir em nada, vou investir em mim, prestar atenção naquilo que eu estou pensando, ter clareza para depois eu chegar lá no ponto de 100 mil em ads, 200 em ads. Poxa, a gente faz aqui a apresentação muitas vezes mencionando o case da Bimper. Sensacional. A Bimper investe, eu não sei quanto que foi esse ano aqui, se foi 200 ou 300 mil por dia. Sensacional. Em tráfego. Tá, mas eles são loucos? Não, eles fazem conta. Eu sei que eu coloco um aqui, sai 10 aqui. É isso aí. Dá pra chegar nesse momento, mas não tem como pular etapa. Não. Isso que você falou é muito real. Pular etapa. Porque assim, ó, as pessoas olham pro marketing como algo tipo muito controle remoto. Apertei e tá funcionando. Entendeu? E isso, de novo, vem pela velocidade das coisas. Vamos lá, deixa eu explicar. Né? Você mencionou a Bimper, né? Então assim, vou ter uma loja online. E as pessoas acham que é só botar o produto lá na loja, ter a loja e já tá vendendo. Por quê? Porque a gente tem a falsa sensação de que porque a gente consumidor, compra online o tempo todo numa velocidade que as pessoas vão comprar da gente na mesma velocidade que a gente consome. Pois é. Entendeu? Então, da mesma forma de uma loja física, offline, o online também é. Eu costumo falar, quando a gente vai atender os clientes, né, a gente costuma falar assim, cara, o digital, ele é exatamente um shopping. Eu sempre dou o exemplo do shopping porque todo mundo já foi no shopping, ou a grande maioria já foi no shopping. Né? Cara, por que você vai no shopping? Ou você vai comprar algo decididamente, você já foi lá, focado, ou muitas vezes você vai passear no shopping. Né? E esse passear no shopping é passar 3, 4, 5, 7, 8 vezes pela vitrine. Só a intenção era de compra? Não, você só foi impactado pela vitrine.
Esse é o primeiro estágio que tem em anúncios, é você panfletar, você só ser visto. Ah, mas eu tô pagando aqui pelo anúncio e ninguém tá comprando. Meu amigo, ninguém vai comprar mesmo agora. O estágio não é da compra agora. A gente precisa despertar interesse nas pessoas. Depois que você desperta o interesse nas pessoas, você faz ela se envolver com aquilo. Né? A pessoa entra na loja depois que passou na vitrine. Ela começa a conversar com o vendedor, ela experimenta. Né? Opa, já adicionou no carrinho, ela abandonou o carrinho, vai voltar, eu tô só olhando, gerou a conversão. Cara, todos esses estágios do offline acontecem no online. Só porque a gente clica no botão agora no Mercado Livre, e um abraço pro Thiago, né? Que é um influencer do Mercado Livre, uma das maiores autoridades do Mercado Livre, a gente esteve com ele também essa semana. Né? Cara, a gente clica lá no Mercado Livre e em 24 horas está em casa. Fala, legal, vou abrir uma loja online, vai ter 24 horas a gente comprando o tempo todo. É assim fácil? Não, não é. É simples, mas simples não significa que é fácil. Exato. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que é contexto, né? Pode, de repente, a gente poderia estar sentado aqui com o Flávio Augusto, né? E ele dá algum conselho para a gente, e esse mesmo conselho, de repente, pode servir para mim e não servir para vocês, Exato. ou vice-versa, né? E acho que depende muito disso, da gente ter essa percepção, né? Em que estágio o nosso negócio está. Né? Isso que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui quais são as coisas que eu posso aplicar no meu negócio e qual é o time certo para isso. Né? Então, às vezes, a gente se compara também, de repente você tem alguns meses de vida, né? A sua empresa se quer se comparar com o McDonald's. Né? Então... Isso é importante que você está falando, exatamente, muito importante. Então, mas que também é possível, não é? Se for uma empresa que foi criada por empresários já experientes e essa empresa, aos olhos do consumidor, do nada, ficou muito famosa, é uma coisa. Por exemplo, vocês citaram aqui o caso da CIMED, não é? Uhum. Do nada, a CIMED começou a aparecer e todo mundo conhece o nome CIMED? Como assim? Não foi do nada. A empresa já existia, de uma família tradicional, né? Foi saiu repassada de faturamento de geração. De 700 milhões para 3 bilhões agora que vai fechar esse ano. Do nada. Né? E é uma empresa farmacêutica. Qual empresa farmacêutica anteriormente foi tão arrojada na comunicação quanto ela? Ousadia. Isso. Ousadia. Mas... tem uma base para essa ousadia se sustentar. Porque exatamente. Pouco adianta eu ser ousada sem ter uma base para me sustentar lá por trás. Voltamos no arroz com feijão, que é necessaríssimo. E agora tem uma provocação aqui para vocês. Vocês topam sem combinar? Bora. Acho que cada um, apesar de nós sermos sócios, né? Acho que cada um tem uma percepção, né, diferente também, e você também. Eu gostaria que vocês falassem, por exemplo, quais são as três coisas mais importantes que você acha assim, fundamental para que fez com que o seu negócio chegasse aonde ele está hoje. Então, como que você elencaria assim, as 3 coisas fundamentais que a Ju vê nesse crescimento que você está tendo, nessa construção toda? Fernando também, e eu vou falar 3 também que eu acho aqui. Bora. De pronto, assim, a primeira coisa que me vem, que fez esse ponto da virada da MAP nesse último semestre, foi ouvir. O podcast faz alguns anos que está incubado, que é um sonho que eu tenho, sempre tive, disso aqui está acontecendo. E ele só foi possível porque eu ouvi uma cliente. Inclusive, um beijo, Renata. Renata sentou aí nessa cadeira e falou: Ju, eu quero gravar podcast. Eu não quero investir muito nisso, mas assim, eu quero muito fazer. E eu falei, poxa, é agora. Eu vou fazer isso dar certo, eu vou fazer isso acontecer. Então, eu a escutei. Ela me trouxe muitas soluções. A gente não pensa nisso, né? Cara, eu vou resolver o problema do cliente, aí eu fico lá, quebro a cabeça, tento ver um exemplo, um case na internet. Cara, não, ouve o cliente, ele tá com a solução. Então, aprendizado, ouvir o cliente. Deixar que ele resolva o problema, porque se ele tem a dor, ele tem a solução. E atender bem, sabe? Quem vem aqui sabe, eu me preocupo muito em ter um caterzinho ali. Eu sempre invento alguma coisa diferente. Ai, Juliana, mas nossa, quanto dinheiro você está investindo ali para alimentar a galera que passa por aí o dia todo? Não importa. Isso não importa. Isso daí é um investimento no meu relacionamento com pessoas.
Falando nisso, a gente chegou aqui hoje, tá um cheirinho de pipoca, que tava uma Queimada. delícia. Não tava queimado. Esse não faz não, parte não. do catering, gente. Não, já rolou tinha um uma marketing uvinha ali, ó. Não é sensorial. brincadeira, Tinha não. Tinha uma ovinha assim, verde, ó, tinha, top. É que vocês eles estão chegando aqui, gente, à noite, tá? Então, tinha chocotone, tem a uva, O tem chocotone foi cafezinho, sacanagem. Suco de mano. laranja. tem um vinho que um parceiro nosso deixou aqui essa semana, vou oferecer pra vocês na pós aqui. Olha, um dia eu cheguei aqui, era época junina, né? Junho e tal. Cara, o que tinha de paçoquinha, de pé de moleque. Falei, Ju, não faz isso com a gente. Não, eu vou só na uva agora. Tô na uva ali, ó. Não, mas a minha família é de origem italiana e, gente, a melhor coisa é ficar sentada ao redor de uma mesa comendo. Gente feliz, come, se alimenta, se conecta. E Partilha. isso é comunicação impactante. É, E não é é nada partilha. tipo assim, um absurdo, Mas né? é no simples. É. E Isso- aí, pra vocês? Isso é uma ceia, né? É uma partilha. Peraí, é o você que a gente falou, tá fazendo. você falou os três então, né? Sim, Você falou então, escuta ativa, ao realmente cliente, escutar. perfeito. Deixar que o cliente traga a solução para você, permitir que ele traga a solução e fazer um bom atendimento. Relacionamento, legal. Resultado, entregar e se relacionar. Muito bom. Eu vou dizer que eu gosto muito da ousadia, né? Eu acho que desde quando a gente abriu a Role, né? Desde que a gente fundou a Role, abriu a Role é legal, né? Desde que a gente fundou a Role. Parece que abriu uma porta. Abriu a porta. Não, e só um detalhe. Não, Quando nós fundamos nossa companhia, né, nós chegamos com todo aquele aparato, né, Fer? Toda aquela estrutura cara, foi Maquinário pesado. investimento. de um sofá e uma lata de tinta, Um né? investimento pesado, cara. E parcelamos o sofá ainda. Parcelamos isso, o são sofá. 18 vezes. 18, é tipo isso aí, né? Mas eu acredito que, primeiro, ousadia. Acho que desde quando a Role ela nasceu, ela sempre foi muito ousada. Ela sempre teve essa ousadia de buscar, de não ter medo, literalmente, sabe? Né? A gente hoje tem o privilégio de sentar na frente de bilionários, milionários, de estar lidando com negócios que vai desde de restaurantes à aviação executiva, né? E a gente continua tendo a mesma ousadia e atendendo todo mundo da mesma forma. Esse o atendendo da mesma forma nosso é um ponto que sempre foi a diferencial nosso, que é o servir, né? Que é o ir além. Né? O servir do ir além. Isso que você estava falando, o investimento aqui, todo mundo falando assim, isso se chama servir, isso se chama ir além. As pessoas hoje, elas não vão além. Ela acha que, tipo, eu vou trabalhar das 7 às 8? Legal, é das 7 às 8. Ela entra às 7 e ela 10 segundos para as 8, ela já estava com o computador fechado já. Entendeu? Então, assim, ir além. Sabe? Isso abre portas. Né? Então, ousadia, ir além. E uma outra coisa que eu gosto muito é estar atento aos detalhes. Bom. Estar atento aos detalhes. Porque eu acredito muito que grandes coisas faz morada nos detalhes. Né? Como eu acredito que pequenas palavras trazem grandes significados, então eu acredito que nesses detalhes faz a morada. Né? Nos negócios, principalmente, a gente tem a ousadia de estar de frente com o nosso cliente e tem a coragem daí de falar para ele de detalhes que ele não está vendo. Porque muitas vezes as pessoas só passam a mão na cabeça dele e está tudo certo. Né? E a gente chega lá e fala a verdade, claro, com cuidado. Com cuidado, exatamente, com resiliência e tal. Né? Mas eu tô refletindo aqui, cara, porque eu tô falando Foi uma pergunta boa, Bru. Não, mas eu tô refletindo aqui porque eu tô a manhã toda refletindo nisso, né? Porque eu tô falando detalhes e eu tô olhando com tanto detalhe para tanta coisa, e eu preciso olhar com mais detalhes para minha vida. Tô nesse estágio aqui, ó. Legal. Ó, eu citaria o seguinte: primeiro é foco na solução, né? Como a gente costuma brincar, né? Qual a razão social da sua empresa, né? Qual é o motivo dela realmente existir? Então, foco no resultado. Tem que estar muito claro para você chegar para o seu
possível cliente ou para sua roda de amigos. Tem que estar muito claro o que você faz, quais soluções ou qual solução você entrega. Então, para mim, esse é um ponto importante. E não que isso precisa ser engessado, né? O nosso caso, por exemplo, a gente começou com um core que era digital, então foco em redes sociais, online, e muito rapidamente a gente entendeu que o nosso cliente precisava de outras soluções. E o detalhe, né? Começamos com foco em artista, né? Em artistas. Olha só, essa parte eu não Você não lembrava. sabia? Não. A gente começou com foco em artistas. Aliás, recebemos, né, enfim, um convite para fazer essa parte, né, de digital. E, por fim, muito rapidamente a gente migrou para indústrias, empresas, pessoas públicas, porque, enfim, né, por já ter uma estrutura maior, assim. Outro ponto que eu diria aqui, aliás, que eu vou dizer, é essa relação com as pessoas. Então, muitas vezes tem a tal da Eupresa, né, que é uma empresa de uma pessoa só. E tem negócios que já começam com mais gente. No nosso caso, começou eu e Fernando, né? E esse relacionamento com pessoas, e depois a gente entendeu que, cara, não tinha como a gente fazer tudo, né? E a gente foi percebendo isso mesmo, né? A gente um dia estava numa reunião que demorou 3 horas e a gente prometia para o nosso cliente que, por exemplo, se tivesse alguma interação nas redes sociais, a gente responderia com 15 minutos. Então a gente percebeu, falou, opa, Fer, não dá mais para a gente responder, precisa ter mais gente, né? Assim como a gente fazia contrato, fazia ADS, fazia arte, fazia tudo, né? Isso é legal que dá uma base interessante. Financeiro, tudo, emitir a nota, manda a nota, recebe o boleto. É ótimo porque você entende o processo. É o caminho. Isso. Você pula esse degrau, você perde o processo. Não que, obviamente, né, você não possa começar com uma equipe um pouco mais estruturada, mas quando você conhece a fundo o seu negócio, você tem mais propriedade, né? Então, eu falaria sobre isso, sobre treinar, capacitar, cativar as pessoas que estão junto também, seja com o cliente ou seja com o time em si, né? E quando a gente fala em time em si, o time, né, o time da empresa, eu sempre penso em preparar as pessoas para estar no lugar que você está hoje. Então, quando você quer que sua empresa cresça, né, eu penso muito isso, assim, cara, eu quero preparar alguém para que faça o que eu faço hoje e de uma maneira melhor. Para que eu consiga, de repente, expandir, ter uma nova visão, ter mais tempo para pensar mais estrategicamente, pensar em novos negócios, enfim. Então, esse ecossistema, assim, eu acho super importante. E para finalizar, a terceira parte, eu acho que é o foco do cliente mesmo, né? E não no cliente. Tipo, o que o cliente quer? Não, é entender de fato, se colocar no lugar do cliente mesmo. Falar, opa, peraí. E muitas vezes, como a gente está, entre aspas, de fora, a gente enxerga coisas que muitas vezes passa batido para esse cliente, né? Quantas vezes a gente chega e tem um processo super simples que está acontecendo errado e que a pessoa está fazendo ali por anos aquilo e não enxerga. Um dia a gente tem uma história curiosa, né, Fer? A gente chegou, tem um querido cliente nosso, né? Não vou citar nomes aqui, mas que trabalha com carros, né? De alto padrão, né? Carros de 500 mil, 1 milhão e assim vai, né? Então, e a gente chegou nessa loja, nós detectamos algumas coisas simples, assim, por exemplo, a água era servida num copo de plástico, né? Não que isso seja, né, alguma coisa muito preocupante, mas... E daí até o Fernando comentou, ele falou, cara, para o cara chegar aqui, para o cliente chegar aqui, ter uma experiência, o cara vai gastar 500 mil, vai gastar 1 milhão, né? Não é o mínimo que a empresa precisa fazer é dar uma experiência, oferecer uma experiência mais interessante para esse cliente. Né? Então, pô, e não custa nada colocar um copinho mais bonitinho, ter esse carinho que você falou, pô, cara, sem brincadeira, eu cheguei aqui, né, na MAP, aqui no prédio, e senti esse cheiro de pipoca lá de baixo. Foi a primeira coisa que me impactou, sem a Ju falar nada, sem eu saber que, enfim, né, que estava sendo preparado alguma coisa, e já me marcou.
tenho certeza que a próxima vez... com fome, hein, mano? Não, e eu falei pra Yumi ainda. Eu falei, viu, eu acabei de sair de um café, acabei de comer, mas pipoca você come a todo acessa momento. a memória, né? Acessa Dependendo a memória. do tipo do olfato ali, do tipo do cheiro, do aroma do alimento, cada pessoa tem uma lembrança diferente. Eu não sei, pra mim, pipoca lembra da sessão da tarde em casa. Não é? Ó, E isso é comunicação impactante. Então, isso que você tá falando, isso que a Ju tá falando, acessa a memória, é muito simples, cara. A gente esqueceu de que a gente é ser humano. A gente não precisa reinventar a roda, entendeu? A roda já foi inventada. A verdade é essa, sabe? Então, assim, você gosta de ser lembrada no seu aniversário? Claro. Por que nos negócios as pessoas não lembram as outras do aniversário dela? Oi, tudo bem? Hoje é seu aniversário. A gente recebe mensagem das big varejo da vida, entendeu? Né? A gente recebe cashback. Por quê? Cara, porque o ser humano ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser paparicado. Você gosta de receber presente? Gosta. Sim. Você gosta de receber presente? Gosto. Por que você não manda, então, um voucher de presente para o seu cliente? Mas a gente esquece. Você sabe o que aconteceu comigo? Acho que foi há uns 2 anos atrás. Eu faço aniversário em janeiro. Naquele dia, eu não sei, eu acho que foi próxima à pandemia que a galera tava mais engajada no WhatsApp e tal, a gente se falava mais. Uhum. Eu recebi um caminhão de mensagem. E eu tava, tipo, sabe, quando você não tá criando muita expectativa? De repente, eu falei, caramba, eu tô emocionada. Como as pessoas me veem. Olha só que legal, eu sou querida por elas. E às vezes a gente esquece disso. E aí, naquele mesmo dia, eu lembrei que às vezes eu tenho preguiça de mandar parabéns pros outros. E eu esqueço mesmo, eu esqueço. Mas, a gente esquece. Mas olha só que gostosa essa sensação de ser querido pelo outro. E mais gostoso do que receber é poder e ter condição de dar. Mas você tocou num ponto, Ju, assim, cirúrgico. Porque nós estávamos vindo de um ritmo completamente frenético e até hoje a gente não sabe, ou se supõe que se sabe, de que aconteceu com a pandemia. Cara, você perdeu pessoas que você ama, você perdeu, eu perdi, quem está assistindo perdeu, todos nós perdemos. Só que isso fez com que a gente parasse, ficasse dentro do nosso próprio ambiente por muito mais tempo, coisa que raro a gente faz, que é ficar dentro de casa. Né? Hoje, eu particularmente falando, eu volto para casa para dormir, muitas vezes, e olha lá. Né? Então fez a gente parar para refletir se o caminho que a gente estava indo era realmente um caminho de verdade. E aí despertou ou redespertou ou reacendeu na gente a chama de que, peraí, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Despertou aquela chama de novo, que tipo assim, nossa, eu sou ser humano, né? Nossa, olha, aniversário da Ju hoje. A gente silenciou aquela voz do mundo, entendeu? E falou assim, é de verdade, né? Aí a gente começou a sentir saudade. Saudade do quê? Saudade das pessoas. Saudade de gente. A gente descobriu que a gente é gente. Só que me parece que a pandemia não bastou para esse aprendizado. Né? A gente está em 2023, a gente está praticamente contabilizando aí quase 4 anos de pandemia, pós-pandemia, né? Só que a gente já acelerou numa velocidade talvez até maior do que antes que a gente estava na pandemia. E, de novo, a gente já esqueceu de mandar mensagem para a Ju, a gente esqueceu de mandar mensagem para o Bruno, esqueceu de não sei o que lá, e daqui a pouco eu mesmo estou esquecendo de mandar mensagem para mim mesmo ou de lembrar que é meu próprio aniversário. Porque a gente está numa loucura tão grande, eu acho que esse é o X da questão, entendeu? Né? Nos bastidores, eu estava conversando com a Ju, Bruno, e a Márcia, e a gente falava assim, cara, será que a gente precisa... parafrasear aquela frase do Flávio Augusto, né, que estabilidade não existe, e realmente não existe, mas será que o equilíbrio realmente existe? O que é o equilíbrio? Né? Porque eu acho que o ponto principal, legal, eu preciso ter o caminho da autoridade. E se você não quiser ter autoridade, pelo menos tenha autoridade sobre o governo da tua vida. Né? Aquilo que você acredita que faz bem para você, essa é a tua autoridade. No offline, beleza, quer se comportar no online, vamos jogar esse jogo. É um jogo também, é uma comunicação. Só que, acima disso, acho que a gente precisa lembrar e aí? Somos feitos de carne e osso, tem um espírito dentro da gente. E a última coisa, pessoalmente falando agora,
né, que a gente lembra de cuidar é da nossa parte espiritual, né? A gente cuida do corpo, a gente cuida da mente, a gente vai deixando o espírito, né? E há quem diga que até mesmo quem é ateu, quando se depara de frente com a morte, fala, meu Deus, né? Então, assim, será que não está na hora de a gente refletir também de que a gente precisa voltar o tempo todo, entendeu? Com os pés no chão, na nossa base, né? De que, cara, somos pessoas para pessoas. Como diz Ricardo Tunkel, P2P. É de pessoas para pessoas. Nossa essência, cara. E a gente tava falando de autoridade, de conteúdo, de agência. Ah, de pronto, negócio. já mudou tudo. E olha só onde viemos parar. No ser. Olha que coisa doida, não é? Essência, Ju. Tudo acaba voltando para um lugar. A única saída é para dentro. Para dentro. Gente, eu adoraria continuar essa conversa com vocês. Vamos marcar mais um episódio para a gente poder aprofundar nesse assunto, que eu sei que aí tem um monte de coisa, um monte de conteúdo. E eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada por esse bate-papo, pela prontidão, por estarem realmente sempre, sempre, em todos os momentos, em todas as fases, boas e aquelas mais desafiadoras, sempre estão comigo. Estão sempre prontos para conversar, para dar um abraço, para realmente servir como amigo. Muito obrigada por hoje. Eu fico até emocionada. Obrigada por tudo. A gente que agradece. Poxa, são tantas coisas legais mesmo, né? E acho que essa recíproca é mais do que verdadeira, né, Fer? Quantas vezes também a gente precisou e não precisou nem combinar detalhes, que você estava aqui de corpo e alma mesmo. E eu acredito muito nisso, nessa entrega, nessa verdade. Sem romantismo aqui, a gente busca essa evolução, busca sim a parte financeira, tá tudo certo em relação a isso, busca esse crescimento, e eu me considero um cara super especial e privilegiado também de poder caminhar com vocês aí. Pô, gratidão. Coraçãozinho, gente. Muito NPC bom. Aqui, ó, live NPC. Ju, eu só tenho que agradecer, assim, eu de novo, eu sou hiper mega privilegiado de ter um sócio como o Bruno também. Isso é verdade. Né? Não. Segunda-feira a gente tava... outro dia a gente tava junto também num outro lugar. Eu falei assim, cara, olha, tudo que aconteceu na minha vida hoje como empreendedor, nada seria possível se o Bruno não estivesse do meu lado. Eu começaria tudo de novo com o Bruno do meu lado. E eu falei isso para ele também. Ai, que né? Então não tem essa, né? E para quem acha que tudo é mil flores, cara, eu também já quis abandonar tudo, o Bruno já quis. Cara, é assim, tá tudo certo, vamos para cima. Mas para falar sobre você, Ju, cara, eu que tenho que agradecer, sabe? De verdade. Agradecer porque você se permitiu e está se permitindo cada dia mais se transformar nessa pessoa que você sempre já foi. Você só está deixando isso florescer cada dia mais. Então, obrigado por você ter essa ousadia e ter essa coragem de conectar tantas pessoas, de fazer tudo isso aqui acontecer, de conectar com mais pessoas que também acreditam, de compartilhar o teu sonho, né? E de ser essa pessoa que está transformando a vida de muita gente. Mas tudo isso eu sei, né, que é com muita ousadia, com muita coragem, sabe? Então, obrigado por você ser esse ser humano especial que você é, sabe? Que a gente possa ter mais Julianas Amatuzes por aí, mais MAPs por aí, que a gente possa ter isso cada vez mais espalhado em sementes de solos férteis e que isso possa reverberar para sempre, sabe? Porque são de pessoas como você que a gente está precisando. Eu que agradeço. Nossa... Agora foi fundo, hein, Fer? Nada, mas é verdade, Ju. Vamos encerrar por aqui essa rasgação de seda, gente, porque... Ó, tem outro mapa aqui, ó. Outro mapa mental. Cadê o mapa quem mental? Quem foi pro Story viu o mapa do Fernando anterior. Não, esse daí tá legal, esse daí dá pra esse entender. Aqui... mas ó, Ju, mais ou menos, ó. Olha aí, Ju, ó. Olha aqui, Ju. O outro tava aqui criptografado, esse tá mais ou menos, ó. Criptografado. Tá aí embaixo. Gente, você que ficou até aqui, meu sincero agradecimento. Sigam as redes sociais da Holy, sigam as redes sociais do Bruno Vidia, do Luiz Fernando Barbosa. Me sigam e a gente se vê. Até a próxima. Valeu. Valeu, Ju.